Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 18. Vamos também, mais uma vez, fazer a leitura desta porção da palavra de Deus, todos a uma só voz, de modo uníssono. Livro de Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 18. Não se engane, este título editorial que está colocado aqui, entre os versos 17 e 18 da sua Bíblia, embora seja uma informação muito útil, aqui na minha Bíblia, entre os versos 17 e 18, está um título, que é uma edição. É algo que foi colocado aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil. Na minha Bíblia está escrito a formação da mulher. Está escrito assim na sua? Pois é, isso às vezes nos induz a separar unidades de texto corretamente e às vezes incorretamente. E eu espero mostrar para você que existe uma conexão muito lógica e muito clara entre os versos 15, 16, 17 e 18. Então eu quero lê-los, os 4 versos com você, todos nós juntos a uma só voz. Leiamos o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, esta é a 4ª mensagem que pregamos no livro de Gênesis. E não tenho ainda a menor ideia de quantas serão nesses 50 capítulos. Mas nós já falamos um pouco, na primeira mensagem, que o livro de Gênesis é responsável por nossa visão de mundo. A palavra técnica que usamos foi cosmovisão. Dissemos que eu e você funcionamos a partir de crenças que temos, algumas delas conscientes, outras delas inconscientes, e que nossos valores determinam nossas ações. E a maneira como pensamos e como raciocinamos acerca do mundo criado tem uma influência muitíssimo direta sobre o nosso comportamento. Então, nós começamos a apresentar o livro dando a ideia de que saber que o Deus Criador dos céus e da terra fez o mundo com um propósito, fez o mundo segundo um plano, fez o mundo para a sua glória, todas essas informações deveriam direcionar a nossa vida. Somos feitos para adorar a Deus, estamos sujeitos às leis do Deus Criador, temos então uma finalidade, uma procedência. Toda a nossa vida é de natureza religiosa, foi o que vimos naquele primeiro sermão. Depois, no culto da manhã, nós estivemos refletindo sobre a fidelidade e a confiabilidade do livro de Gênesis. 3 em cada 5 jovens cristãos que entram na universidade, por causa dos ataques que sofrem em disciplinas como sociologia, antropologia e muitas outras, acabam abandonando a fé. E muito do desserviço que é prestado através desse ensino secularizado tem a ver com o descrédito que é dado ao livro de Gênesis. Então, nós também estivemos refletindo sobre a coerência da mensagem. O fato de que a palavra de Deus como um todo se sustenta no pilar destes capítulos iniciais. Você já viu, e nós vamos relembrar aqui muito brevemente, o livro do Apocalipse termina sem pecados. Todo pecado foi removido, e a Bíblia começa sem pecado. O livro do Apocalipse termina com um grande casamento, as bodas do Cordeiro, e o livro de Gênesis começa com o casamento do primeiro Adão, aquele que é o primeiro homem sem pecado. O segundo Adão, Jesus Cristo, se casa com a sua noiva no Apocalipse. E assim você vai vendo o paraíso perdido em Gênesis e o paraíso recuperado, os novos céus e a nova terra no Apocalipse. Não é possível eliminar a historicidade, a fidelidade deste texto, a verdade deste texto, sem que toda a mensagem da vida cristã perca completamente o seu sentido. Afinal, nosso Senhor Jesus fez constantes afirmações a respeito da autoridade mosaica deste livro.
a respeito da historicidade do que aqui está narrado, e nós então não só podemos, como também devemos confiar neste livro. Mensagem número 1, Gênesis molda nossa visão de mundo. Mensagem número 2, Gênesis é confiável. Na mensagem número 3, depois de estabelecer, muito obrigado, a confiabilidade do livro, e depois de perceber que o livro molda a nossa visão, nós começamos a olhar para o modo como Deus criou o mundo e nos detivemos muito particularmente na instituição do sábado. O fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 7º Deus descansou. E vimos que esta maneira de Deus criar o mundo estabeleceu um padrão, um paradigma, que é usado ao longo de toda a Escritura. Nos mandamentos Deus diz, você vai trabalhar 6 dias e vai descansar no 7º, porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Ou seja, a ordem do mandamento do sábado tem a sua base na criação. Nós vimos que Deus colocou o povo de Israel na terra de Canaã e lhe deu, além do mandamento do sábado, lhe deu o ano sabático, lhe deu o ano do jubileu, lhe deu tantas outras coisas que refletiam este princípio. E que, por não descansar em Deus, na terra de Deus, Deus acabou mandando o povo de Israel para fora da terra prometida para a terra descansar. E que depois o povo não aprendeu a lição, e então, como fica claro que nós não vamos aprender e nem resolver os nossos próprios problemas por conta própria, o descanso vem até nós na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que nos convida dizendo, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus se apresenta como o Filho do homem que é Senhor do sábado. Então, nós vimos na semana passada que o padrão do sábado é um padrão que percorre toda a Bíblia. E você então precisa entender que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e que Deus não fez nada por acaso. Todas as vezes em que Deus está agindo, Ele está estabelecendo um padrão a ser seguido. É esta mesma lógica que eu pretendo aplicar com você hoje e demonstrar a você hoje em outro ponto fulcral aqui, focal da criação. Há 3 pontos aqui que são muito importantes. O fato de que Deus deu ao homem um dia de descanso, que marcava a relação e a dependência do homem para com Deus. O fato de que Deus deu ao homem um trabalho e o fato de que Deus deu ao homem uma companheira. E essas são questões que envolvem todos os seres humanos. Todo mundo quer tirar férias, todo mundo quer ter família, todo mundo quer ter uma carreira. Nós falamos já um pouco a respeito disso. Na semana passada, nós nos concentramos no primeiro aspecto, o descanso do sábado. Hoje nós vamos nos concentrar no segundo aspecto, é o aspecto do casamento. E a nossa esperança é que possamos percorrer toda a Escritura a partir do padrão estabelecido por Deus aqui em Gênesis e pensar algumas coisas importantes que, por vezes, nos escapam. Talvez se alguém lhe perguntar, por exemplo, onde é que está escrito na Bíblia, pastor, que não pode fazer sexo antes do casamento? Você sabe qual é o versículo que diz isso? Não fará sexo antes do casamento? E a resposta é, esse versículo não existe. Mas felizmente, essa é uma conclusão do relato de Gênesis que já se tornou generalizada. Mas de onde vem o mandamento? Vem daquela estrutura criacional onde Deus diz, por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e se tornam os dois uma só carne. Com a poesia de tornar-se uma só carne, referindo-se ao ato conjugal íntimo, a coabitação, que é uma palavra que a Escritura também usa, nós entendemos que o prazer e o direito à intimidade sexual está contido dentro do casamento. Mas essa é uma conclusão que não discutimos e a assumimos com verdade. O problema é que a gente para muito cedo. E existem várias outras conclusões que nós deveríamos tirar a respeito de casamento, que estão no livro de Gênesis e que nós não paramos para prestar atenção. E a primeira delas é a seguinte: nós às vezes batemos no peito e dizemos, ainda bem que eu não vivo no século XVIII e eu posso casar por amor. E o meu casamento não vai ser um casamento arranjado por interesses da minha família. E a gente então pensa, que bom que estamos numa época de liberdade. Por favor, não vá embora antes de escutar o restante do argumento, porque você vai pensar que eu estou defendendo o casamento arranjado. Mas eu vislumbro, e eu quero mostrar a você, em toda a Bíblia,
O fato de que os pais devem, eu não estou dizendo que eles podem, eu estou afirmando que eles devem participar do casamento de seus filhos de maneira ativa. E eu quero mostrar isso para você. Quantas mulheres Deus criou para Adão? Uma. Ele pôs um paredão assim e falou, escolhe? Não. Ele trouxe. E aí você vai dizer, pastor, mas você não está indo longe demais? E eu vou dizer, lembra comigo que tudo o que Deus está fazendo nestes capítulos estabelece padrões. E aí então vamos nos lembrar, o primeiro Adão, o primeiro homem a se casar no primeiro casamento da Bíblia, quem esteve trabalhando ativamente no seu casamento foi o pai dele. Adão não tinha pai, ele foi o primeiro homem criado, mas aquele que o gerou foi Deus. E Deus foi quem lhe trouxe a sua esposa. Antes de mostrar exemplos bíblicos disso para você, eu quero que você pense comigo sobre o último casamento da Bíblia, que é as bodas do segundo Adão. E nós dizemos com toda clareza, quem foi que escolheu aquela noiva com quem o segundo Adão vai casar? Foi Deus o Pai. É só você ir lá em Efésios, capítulo 1, e você vai ver que Deus o Pai escolheu a igreja, Deus o Filho redimiu a igreja, e Deus o Espírito Santo aplicou esta obra e selou a igreja. Então, trata-se mais uma vez de um casamento com a participação ativa dos pais. Vamos avançar um pouquinho mais. Você deve conhecer a história de um homem chamado Abraão, e nesse caso eu não vou pedir a você que abra a sua Bíblia, mas Abraão está preocupado com o casamento do seu filho Isaque, e o que ele faz? Ele se encarrega de mandar o seu servo até a terra da sua parentela para lhe trazer uma noiva. Eu não estou dizendo que você precisa casar nas escuras assim, não. Eu não estou transpondo todos os valores daquela época e todos os costumes daquela época para o dia de hoje. Por favor, não me entenda mal, mas eu quero que você caminhe comigo ao longo da Escritura para você ver que há uma expectativa de Deus de que os pais estejam envolvidos no casamento de seus filhos. Por que será? Bom, porque se você é como eu, que já viveu um pouquinho mais, a ponto de ter uma filha, no meu caso, quase, falta só uns 20 anos na idade de namorar, então você já deve estar pensando assim, Deus vai se servir da minha experiência e da minha leitura de vida para que eu possa ajudar a minha filha a perceber as bênçãos e as virtudes de um potencial candidato ou as armadilhas e as falhas e os vícios desse eventual candidato. É natural que Deus espere que o pai e a mãe estejam envolvidos nesse processo para que, com sabedoria, eles orientem os seus filhos. E então, quando nós pensamos a respeito disso e vemos o exemplo de Abraão, é uma primeira situação em que nós podemos nos lembrar que foi um pai que escolheu. Calma, porque é errado quando você e eu interpretamos textos descritivos de maneira normativa. A ideia de dizer assim, ele fez assim, eu também tenho que fazer, não é legal. Porque o último homem que pediu isso para Deus, falou, Deus, fala comigo, o que eu faço da minha vida? Ele abriu a Bíblia, estava lá, Judas precipitando-se, enforcou-se. Aí ele falou, será que é isso mesmo? Deixa eu abrir de novo. Vai tu e faz o mesmo. Aí ele entrou em desespero, abriu uma terceira vez e achou, o que tens de fazer, faz-o depressa. Não, não é assim. Tem muita coisa na Bíblia que a gente lê que foi feito e não é para imitar, é só para saber que foi feito e foi errado. Aquilo descreve o que aconteceu, mas não estabelece uma norma. O problema é que eu não estou lendo com você apenas a passagem de Abraão, eu vou ler com você muitas outras e vou tentar mostrar a você. Há uma participação efetiva do pai do primeiro casamento, Deus, que escolheu a primeira noiva, e do pai do noivo do último e mais glorioso casamento, Deus, que escolheu a noiva também. Mas do mesmo jeito que Deus estabeleceu o padrão no sábado, criando o mundo em 6 dias e dizendo que as pessoas deveriam trabalhar 6 dias e descansar no 7º, esse mesmo Deus também, que esteve agindo e participando de maneira efetiva no primeiro casamento, o casamento de Adão, convocou os filhos de Israel a participarem de maneira efetiva do casamento dos seus filhos. E isso porque eles eram chamados
a manter a pureza e a virtude do povo. E agora então, é o que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo de número 34, para que a gente leia os versos 11 a 16, onde Deus está falando isso de maneira muito clara. Se for possível de projetarmos aqui, Êxodo 34, de 11 a 16. Veja o que Deus está falando. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançareis fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Até aqui, o texto está dizendo assim: eu vou mandar vocês para a terra de Canaã. Lá tem o ferezeu, o girgazeu, o jebuseu, o eteu, o ferezeu, e eu não quero que você se misture com eles, porque se você se aproximar daqueles povos, você vai absorver a religiosidade daqueles povos. Foi em parte por isso que Deus inclusive mandou o povo de Israel para o Egito. Se você ler, e a gente vai ter chance de falar sobre isso aqui, o que aconteceu nos dias que antecederam a ida da família de Jacó para o Egito, o que está acontecendo? Judá chega ao cúmulo de se prostituir com uma mulher que depois ele vem a descobrir que era sua nora. E você vai percebendo a decadência moral da família da aliança na terra de Canaã. E Deus então quer preservar a pureza do seu povo e leva o seu povo para o Egito, onde os egípcios consideram os judeus abomináveis. E José diz: quando perguntarem para vocês o que vocês fazem, digam que vocês são pastores, porque eles abominam os pastores, e eles vão mandar vocês para uma terra escondida, lá em Gósen. E aí a gente fica lá, separado deles. E aí a gente vai cultuar ao nosso Deus sem nos misturarmos, e vamos crescer em pureza. 400 anos depois, os israelitas estavam escravizados, sim, mas eles haviam se multiplicado e eles haviam preservado a sua pureza. Ou seja, para Deus a escravidão nem era um problema tão grande assim, mas a idolatria era. E aqui então, Deus está falando: quando eu mandar vocês para a terra de Canaã de volta, vocês vão destruir os povos que estão lá e não vão de jeito nenhum se aproximar deles. Mas veja o versículo 16 de Êxodo 34. Eu vou ler a partir do 35 de novo. Do versículo 15, de Êxodo 34, 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos. E suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Ou seja, a palavra aqui, tomar mulheres para os teus filhos, significa que o pai está numa atitude bastante ativa. Você não vai tomar lá uma esposa para o teu filho. Isso aqui reflete muito bem a prática de Abraão, que mandou tomar lá de Harã uma esposa para o seu filho Isaque. E então nós vamos perceber este mesmo padrão em outras passagens do Antigo Testamento. Veja comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 5. Para que vejamos a repetição disso ali. Deuteronômio 7, 1 a 5. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás, esta é a palavra aqui, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Percebe? Nós não percebemos muito isso aqui no Brasil porque os nossos rituais de casamento não têm a liturgia que é praticada em outros lugares do mundo.
Nos Estados Unidos, por exemplo, se você assistir a uma cerimônia em que o ambiente seja mais conservador, é costume que o pai da noiva entre com a noiva. E isso acontece assim até hoje entre nós. E o simbolismo é bastante próximo disso. Há um moço que está em pé aqui na frente, esperando a noiva chegar. Mas, via de regra, quem está trazendo aquela mulher para entregar para esse moço, quem é mesmo? É o pai dela. E isso por quê? Porque a Escritura está dizendo, na maneira como Deus criou o homem e a mulher, tirando dele uma costela para dizer, tem alguém que você vai guardar e proteger. Homens protegem mulheres, homens têm esse papel de amor, de proteção, de zelo, de segurança. E uma mocinha está debaixo da proteção de seu pai. E no dia em que ela for deixar o seu pai e a sua mãe para se unir ao seu marido, essa entrega será feita por seu pai. E o seu pai vai levar aquela moça para entregá-la a um outro homem. E é por isso que numa cerimônia de casamento como a nossa, a moça entra liderada por um homem e sai liderada por outro. Houve uma troca de líder. Ela estava sujeita à liderança de seu pai dentro de casa, e agora ela estará sujeita à liderança do seu marido dentro da casa dela. E há um simbolismo, portanto, você não vai dar a sua filha para um outro homem que não tema Deus. É o que o Senhor está falando aqui. E isso é muito claro lá na cerimônia dos Estados Unidos, onde o pastor diz, na cerimônia de casamento, quem dá esta filha em casamento? E o pai da noiva precisa responder, eu estou dando a minha filha em casamento. E o pastor pergunta, e quem está tomando esta mulher em casamento? E o noivo precisa responder, eu estou tomando esta mulher em casamento. Isso é muito claro. Talvez já estivesse claro para nós no simples fato de que é o pai que entra com a moça e é o noivo que sai com ela, mas fica ainda mais claro em outros tipos de cerimonial litúrgico de casamento no mundo. E Deus está dizendo assim, você não vai entregar sua filha para um adorador de Deus estranho. Você não vai deixar o seu filho tomar uma outra filha de lá para adorar a um Deus estranho. Isso vai prostituir o povo. Isso vai fazer com que, inevitavelmente, você acabe se aproximando de costumes que vão te seduzir e vão te fazer deixar os meus caminhos. Nós vamos ver isso, inclusive, lá no livro de Esdras, no capítulo 9, no verso 12. E precisamos, então, entender que Esdras já está muitos séculos depois de Deuteronômio. E lá nós vamos ver que tanto Esdras quanto Neemias estavam lutando com relação ao povo que voltava do cativeiro e que estava se aparentando com as mulheres das nações vizinhas. E agora o povo que falava hebraico, quando morava em Jerusalém, foi para a Babilônia e falava aramaico, porque os babilônicos falavam aramaico. Lá eles aprenderam o aramaico e já voltaram incapazes de ler a Bíblia no hebraico. E chegava aqui, eles ainda casavam com mulheres asdoditas, que falavam asdodita, e aí ninguém sequer mais era capaz de ler a Bíblia. Eles perceberam que o problema começou exatamente pelo fato de que os homens estavam dando seus filhos em casamento a adoradores de deuses estranhos e tomando para noivo ou noiva de seus filhos pessoas de outro povo. O curioso é que Deus não fala com os jovens, Deus fala com seus pais. Deus fala com seus pais. Veja, Esdras capítulo 9, verso 12, por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos. Irmão, eu não estou dizendo aqui que em pleno século 21 nós vamos conseguir lutar contra todas estas coisas. Mas eu estou dizendo aqui que nós vemos muitos pais reféns de seus filhos. E a gente vê filho de 2 anos que manda do pai e na mãe. A gente vê filho que quando começa a chorar já aparece um com a chupeta, o outro com o celular, o outro com a mamadeira, o outro com isso, o outro com aquilo, e com 2 anos o menininho já é rei. E parte do problema é que muitas vezes o pai não está disposto a cumprir o seu papel. E pai que não está entendendo isso pode ser por desconhecimento, mas muitas das vezes é por desinteresse ou preguiça. O pai diz, filha, sai aí pelo mundo e vê se você me traz coisa boa, viu? Não traz qualquer porcaria para mim, não. Arruma alguém que presta.
Querido irmão, querida irmã, você precisa participar ativamente desse processo na vida do seu filho. Isso é importante. Também, nós precisamos nos lembrar aqui que Deus está falando conosco e falando de maneira que os nossos filhos nos escutem. Filho, pergunta para o teu pai. Pergunta para a tua mãe. Mãe, o que é que você me diz? Talvez o seu pai e a sua mãe não estejam sendo tão corajoso. Talvez porque ele não está percebido do direito e do dever que a Bíblia lhe impõe, ele está meio recuado. Pergunta para o teu pai e para a tua mãe. Pai, eu estou indo bem? Mãe, eu estou indo bem? Eu tenho a tua bênção? O que o Senhor me diz desse casamento, o que a senhora me diz desse casamento, a Escritura é muito clara a respeito disso. O primeiro casamento, que é o modelo, Deus uniu, o homem não separe. É algo que está nos lábios do nosso Senhor Jesus quando estão discutindo o divórcio lá há 2000 anos atrás. E Jesus está dizendo que aquele é o casamento que Deus uniu. E foi Deus quem fez a noiva. E foi Deus quem apresentou a noiva ao noivo. E foi Deus que disse, tá bom, assim tá bom. E foi Deus que abençoou e disse, eu abençoo vocês. Sejam fecundos, multipliquem-se. Jovem, não se atreva a casar sem a bênção do seu pai e da sua mãe. Ah, como eu me entristeço de poder dizer que eu não tenho dedo suficiente no pé e na mão para contar histórias de jovens que se casaram quando todo mundo estava dizendo, não faz isso, e se arrependeram amargamente. Eu tive a tristeza e, pela misericórdia de Deus, eu já fui pastor de igrejas em número suficiente para poder falar isso sem causar constrangimento a alguém lá do passado. Ainda que nessa época em que o nosso sermão está sendo transmitido, a privacidade já não é uma expectativa razoável. Mas eu tive a tristeza de pastorear igrejas onde não foi possível celebrar casamentos, onde os jovens estavam todos casando com incrédulos e contra a vontade de seus pais. E eu tive a tristeza de sair da igreja vendo cerca de 80% dos casamentos que ali aconteceram se desmanchar antes de 2 anos. Esta é uma tristeza que nós temos vivido. E nós precisamos recuperar essa coragem. E para que isso aconteça, a gente precisa caminhar perto dos nossos filhos, sempre. E, inclusive, entender que faz parte dessa nossa responsabilidade. Nós não somos amigos de nossos filhos. Embora ser amigo dele não seja um problema, é uma bênção. Mas nós somos a autoridade em primeiro lugar. E nós somos chamados a criá-los na disciplina e no temor do Senhor, com um amor e com uma firmeza tal que esteja, inclusive, disposta a colocar o descontentamento deles contra nós para o próprio bem deles. Meu filho, minha filha, eu te amo tanto que eu estou disposto a deixar você bravo comigo se isso for fazer bem para você. Mas eu não quero pensar tanto em mim e ter a sua aprovação e ter você de bem comigo e ver você caminhar para a destruição. Bom, pastor, mas será que você não está lendo só textos do Antigo Testamento a esse respeito? Mostra para nós alguma coisa do Novo Testamento para que a gente entenda. Note-me, só as bodas do Cordeiro lá, o fato de que Deus escolheu a noiva de Cristo e o fato de que Deus escolheu a noiva de Adão já deveriam ser suficientes. O mundo vai começou assim e vai acabar assim. Já é estrutura e moldura suficiente para isso. Mas pense comigo em 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo está falando que os dias são difíceis e quando ele está dizendo que por causa daquela angustiosa situação presente, era bom que o homem não tomasse mulher. E isso não quer dizer que o casamento de repente virou coisa ruim, mas quer dizer que havia uma perseguição na igreja, havia uma instabilidade no mundo, que naquele momento era hora de se preocupar com a sobrevivência e talvez aquele que estivesse se casando teria preocupações adicionais. Mas o apóstolo fala no versículo 36, 1 Coríntios 7, versículo 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Perceba? O apóstolo está presumindo aqui a ideia de que havia sim uma participação clara dos pais. Eu não estou dizendo que você vai ter o direito de chegar e falar, filho, case com esta, filha, case com aquela.
mas que é importante que você participe ativamente desse processo. Não caminho ao ponto de dizer que devemos obrigar os nossos filhos a casar contra a sua vontade. Nós estamos culturalmente falando de coisas muito diferentes, mas creio que nós erramos quando nos retraímos. Nos retraímos em duas situações que não são corajosas o suficiente como Deus nos requer. A de nos posicionarmos, filho, filha, esse caminho não. Isso é algo que Deus requer de nós. Outra coisa importante é que nós devemos participar disso. Não deveria ser algo que você descobrisse quando a moça aparece em casa. Pai, esse aqui é o Jarjão. E aí você fala, hã? E isso não tem uma conotação tão clara aqui no Brasil para nós, porque nós ainda não temos os mesmos hábitos dos americanos. Mas os americanos, quando os filhos terminam o ensino médio, eles vão para faculdades em outros lugares do país. Eles literalmente saem de casa. E quando é que eles aparecem? No feriado de Ação de Graças. E quando você vai ler algum livro sobre casamento que venha de um autor americano, ele diz assim, não deixe para conhecer o namorado da sua filha ou o namorado da sua filha no primeiro Thanksgiving depois que ele for para a faculdade. É a ideia de que um homem, quando vai se aproximar da moça, deveria ter a bênção de seu pai. E agora então eu vou para os próximos assuntos que podemos extrair daqui do livro de Gênesis. Próxima questão. A gente leu lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 18, uma sequência. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para Adão? Um emprego. Isso é significativo. Primeiro, meu filho, vai trabalhar. Depois, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois Deus lhe deu instrução espiritual. Depois Deus falou assim, Adão, você quer me agradar? Você tem que fazer isso? Você quer me obedecer? A ordem aqui. Você quer me desobedecer? O limite está lá. E aí depois, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu não acredito que uma única vírgula da palavra de Deus esteja colocada no lugar em que está por acaso. E eu acredito que a maneira como Deus criou as coisas, dizendo, Adão, vem cá, você vai trabalhar, cuida do jardim, guarda o jardim, emprego. Depois, você agora vai se relacionar comigo e me obedecer e conhecer a minha lei. E você pode comer de tudo. Aqui não, aqui é o limite. Entendeu, Adão? Entendi. Então, você está crente já? Já. Fez profissão de fé? Já. Né? Mais ou menos assim, né? Está firme na igreja? Conhece a escritura? Beleza. Trabalhou? Trabalhou. Então pode ir namorar. Agora vou fazer uma mulher para você. Mas como é que as coisas têm acontecido na nossa cultura? Tudo ao contrário. Adolescentes de 12, 13 anos já estão se envolvendo e brincando com a sensualidade, quando não têm a menor ideia do que vão fazer da vida, como vão ganhar dinheiro, quando não têm o menor conhecimento do que Deus espera de uma família, são completamente imaturos, não estão preparados para isso, e qual é o resultado disso? O resultado disso é o desastre. Faça uma pesquisa e você encontrará que há 150 anos atrás, esse negócio de namoro não existia. Há um pregador norte-americano chamado Paul Washer, de lavador, W-A-S-H-E-R. Se você procurar o nome dele na internet, você vai encontrar um vídeo em que ele fala assim, hoje eu vou discorrer sobre uma prática satânica, diabólica e demoníaca chamada namoro. É assustador, não é? É assustador. Nós nem percebemos o quanto essas coisas já entraram em nossa cultura e o quanto nós estamos tão familiarizados com elas que nós já as tomamos por naturais. Mas, pegue um dia, e eu recomendo esse passeio, dentre os passeios que eu recomendo para você, esse é um dos poucos que dá para fazer. Às vezes eu falo para você ir lá no Museu de Berlim, não é tão simples, mas esse aqui dá. Vá ao Itamaraty. E lá você procure a cadeira namoradeira. É interessantíssimo. Há 3 cadeiras que estão colocadas uma do lado da outra, de maneira que numa senta o moço, noutra senta a moça e na terceira senta o pai. Você quer conversar com a minha filha? Fica à vontade. Mas não é no sofá da sala enquanto eu estou lá cortando a grama do jardim.
Eu quero escutar. Eu tenho perguntas para te fazer. Eu estou interessado em acompanhar minha filha. Né? Essa ideia de que, tio, eu vim aqui, vou pegar sua filha, vou levar para o cinema, vou ficar num cantinho escuro com ela, vou dar um cheirinho no pescoço dela, vou dar uns beijos na boca dela, e se não der certo, daqui uns 4 ou 5 anos eu devolvo, isso simplesmente não existe na Escritura. Não existe. E aí, nós estamos presos querendo procurar versículo na Bíblia que nos ajude no namoro. Mas tem namoro na Bíblia? Não tem namoro na Bíblia. E a pergunta é, não tem por quê? Pastor, hoje você arrebentou com tudo hoje. Hoje você chegando mesmo. Mas eu queria desafiar realmente as nossas percepções. Nós chegamos para Deus e dizemos assim, Deus, nós temos isso aqui, o que o Senhor vai fazer com isso? Que versículo que o Senhor tem? E Deus falou assim, eu não quero nem tocar nesse assunto. Isso para mim não existe. Percebe? Nós não nos aproximamos da Bíblia pedindo resposta para as instituições que nós criamos. Nós nos aproximamos da Bíblia pedindo orientação para Deus sobre as instituições que Ele criou. É Ele quem dá a regra. Tem beijo na boca na sua Bíblia? Alguém dá beijo na boca na Bíblia? A resposta é, dá. Quem? O noivo e a noiva num livro chamado Cantares. Você quer ver a coisa mais estranha que tem? É quando você assiste uma novela, e terminou a novela, aí o padre ou o pastor fala assim, eu vos declaro marido e mulher, e agora pode beijar a noiva. Essa frase já significou uma coisa algum dia. Essa frase é reflexo de que se entendia que os beijos estavam separados para o marido e a mulher. Quem se beija na Bíblia é o homem com a mulher. Pastor, disseram os jovens para quem eu preguei esse sermão, você beijou a Priscila? E eu falei, beijei. Quando namorado eu beijei. Ah, tá vendo? Você fez a sua, agora quer estragar a nossa, disseram os meninos. E eu tive que admitir para eles assim, eu não recebi metade da orientação que eu estou podendo passar a vocês. Eu não recebi. Quanto desgosto eu teria poupado, embora Deus foi soberano e maravilhoso comigo. Foi num namoro rompido que eu fiquei em casa e vi sendo assim realidade aquela ideia do poeta, para fazer um samba com beleza precisa um bocado de tristeza. Foi por causa de um namorico lá rompido que eu fiquei em casa tocando piano e quando eu saí eu tocava tudo quanto era música. Foi Fossa, Kathleen, que me trouxe para a música. Imagina, Deus é bom, Deus usa até as circunstâncias onde estamos desorientados, onde estamos sem os devidos padrões, Ele vai nos salvar apesar de nós. Mas isso não significa que a gente vai desistir de conhecer os seus padrões e de procurar aplicá-los. Que raciocínio nós teremos quando os mocinhos lá, tão novinhos, sem definição de emprego, sem conhecimento bíblico, estão se beijando e se pegando ali, e de repente, mas eu estou sofrendo, aquilo. É lógico. Você pegou Gênesis, e o seu livro de Gênesis é assim, Gênesis 2:18, depois Gênesis 2:16, depois 14:15, e depois o 17. Você trocou tudo. Leia a sua Bíblia na ordem. Pastor, você está exagerando. Então agora eu queria ler com você como é que as pessoas se casavam na Bíblia. Você acredita que quando José casou com Maria, Deus aprovou o casamento dos dois? Ou Deus escolheu um casamento de um pessoal assim que não levava nada a sério, que não era nada crente para fazer Jesus nascer naquela família? A Bíblia dá bom testemunho de José e Maria? Dá. José era um homem justo, íntegro e temente ao Senhor? Sim. Maria é uma mulher bem-aventurada? Sim. Então a Bíblia fala muito bem dos dois, obrigado, certo? Então significa que eles casaram direitinho, certo? Eles já eram casados, né? E como é que ela era virgem? Rapaz, é porque naquela época a cultura do povo de Israel refletia esses valores que nós estamos falando. Sabe como funcionava? A tradição diz que os pais de Maria se chamavam Joaquim e Ana. Vamos imaginar que seja verdade. Um belo dia, o seu Joaquim está lá, e aí então aparece o José. Dá uma ajeitada na túnica, arruma o cabelo, fala, seu Joaquim, gostaria de falar com o senhor. O que foi? Eu tenho observado a Maria, moça crente, moça temente a Deus.
Eu gostaria de ter a sua permissão para conversar um pouco com ela, com vistas a um possível casamento. Ah, passa lá para você tomar um chazinho, alguma coisa, né? Comer um pão sem fermento, sei lá o quê. E aí, então, ele passa lá, conversa com a Maria, daqui a pouco ele fala, eu quero me casar com a Maria. Bom, não aconteceu nada parecido com o namoro. Você consegue imaginar Maria nascendo, Jesus nascendo de uma mulher que já teve esse tipo de intimidade com alguém? Eu não consigo. E aí, então, o que acontece? O pai de Maria lidera as negociações com José. José paga um dote. E nessa época feminista que nós temos vivido aqui, com muitos excessos, note, tem muitas causas que são boas, tá? Tem muita coisa que precisa ser trabalhado, porque em muitas coisas há injustiça contra as mulheres. Ponto. Eu acredito nisso, tá? Mas isso não significa que Deus não tenha falado e feito algumas afirmações que para esta agenda possam soar falsas, possam soar ruins. Mas a Escritura está dizendo, é assim que funciona. O marido pagava um dote. Não é porque ele está comprando a mulher como um objeto. É porque duas coisas ele está fazendo. A primeira, ele está demonstrando que ele já tem maturidade financeira para casar. E a segunda, ele está demonstrando que ele valoriza aquela moça o suficiente. Como pai de menina, eu acho esse costume bíblico sensacional. Quero receber uma grana. Mas o que acontece? O noivo chegava lá e pagava um dote. E aí então era assinado um contrato de casamento. A moça estava casada. Aí então, vocês são marido e mulher. E agora? Agora a moça fica na casa do papai mais um ano. Como pai de menina, de novo, tô dentro. Mas o que era feito enquanto isso? O rapaz ia para as propriedades da família dele construir a casa onde ele iria morar com a sua esposa. Ou seja, ele primeiro demonstrava a seriedade das suas intenções, ele primeiro obtinha a aprovação do pai da moça, ele primeiro mostrava o quanto ele valorizava aquela mulher e o quanto ele estava maduro para se casar. Aí então ele se casava, depois ele trabalhava para ter um lugar para recebê-la e por último ele vinha buscar a noiva. E sabe quando é que ele vinha buscar? É outra coisa bíblica que eu acho sensacional. Quando o noivo saía de casa, todo mundo prestava atenção no noivo. Foram-se os nossos dias de glória, rapazes. Hoje em dia todo mundo olha para aquela moça que vem vestida de branco. Perdemos a nossa vez. Mas a atenção era para o noivo. Quando o noivo saía da casa que ele construiu para ir buscar a moça, estava todo mundo dizendo, o noivo saiu. E talvez você se lembre do Salmo 19, que fala que o sol se regozija como um herói a percorrer o seu caminho, como um noivo que deixa os seus aposentos, vestido com a sua glória. Mas o texto que deixa isso mais claro é a parábola das 10 virgens. Quando Jesus está contando que um noivo demorou demais para chegar, e ele chegou à meia-noite, e havia as 10 mocinhas ali, companheiras da noiva. A palavra virgens nos engana, dá a entender que elas são noivas, mas na verdade elas não são, elas são damas de companhia, elas são testemunhas ali, e elas estão esperando o noivo chegar. O que o noivo está vindo fazer? Está vindo buscar a noiva para levar para a casa dele. E aí então, quando o noivo pega essa noiva, ele já mostrou para o pai dela que ele quer levar a sério o casamento, ele já mostrou para a sociedade que ele valoriza aquela moça, ele já mostrou que ele está pronto e maduro para ter um casamento, e agora ele vem buscar a noiva para levá-la para um lugar de estrutura. Ele não vai tirar a moça da casa do pai dela, onde ela está bem arrumada, e levar ela para qualquer canto. Ah, pastor, mas isso é judaísmo. Pois agora eu queria que você lesse comigo João capítulo 14, versos 1 a 3, que foi o texto que nós lemos na liturgia. O que Jesus, que dia que é, quando Jesus está lá no Evangelho de João, no capítulo 14? É uma quinta-feira, à noite. Na cabeça do judeu, quando escureceu, já virou sexta, certo? Então é a sexta-feira de Páscoa, é dia 14 de Abibe. O que acontece com o cordeiro pascal? Ele vai morrer na cruz. Para nós é como se ele estivesse na quinta para morrer na sexta, mas para os judeus ele está nas primeiras horas da sexta-feira e ele vai morrer depois do amanhecer, ainda na sexta-feira de Páscoa. E morrer, Jesus morrer pelo seu povo, o apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Foi por isso que nós lemos aqui na liturgia, na abertura de uma das cartas de Paulo, que Jesus se entregou por nós.
Primeiro ele se sacrificou por nós. E aí a gente cantou, sim, Cristo entregou a sua vida e de forma espontânea ele a deu. E aí, então Jesus está falando com os discípulos o que ele vai fazer. Ele vai se entregar pela noiva. Não se turbe o vosso coração, vocês já acreditam em Deus, creiam em mim também. E aí o que ele vai dizer na sequência? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai morrer na cruz. Ele vai pagar o dote. Ele vai dizer assim, eu vou mostrar o quanto eu me importo por esta noiva, o quanto eu a amo e o quanto eu me sacrifico por ela. E depois eu vou subir para a casa do meu pai. E enquanto isso que eu faço lá, eu preparo o lugar. E depois, o texto, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Por isso que nós cantamos, ó que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre eu vou morar. Mas quando Jesus vier nos buscar, como é que a Bíblia fala que é esse evento? Se chama como? Bodas do Cordeiro. Então Jesus vai casar? Vai. E ele já casou? Num certo sentido, sim. Jesus e nós estamos na mesma situação que José com Maria, quando Maria apareceu grávida. Ele já pagou o dote. Ele já comprou a noiva. Ele já demonstrou o seu amor por ela. Ele já se sacrificou por ela. E ele ainda não desfrutou de intimidade com ela. Será que isso é só cultura judaica? Não é possível. Não é possível, porque Deus não fez Adão casar assim. Deus não fez Jesus casar assim. Será que a gente devia fazer os nossos filhos pensarem em casar assim também? Eu entendo que perfeitamente. Perceba como nós temos caminhado longe desse tipo de costume. E autorizado, quem sabe às vezes lá no sofá da sala de casa, debaixo dos nossos olhos, reescrever em Gênesis com os versículos todos na ordem trocada. Irmãos, essas coisas são desafiadoras para nós. Jovem, você que está me ouvindo. Pastor, eu estou apaixonado. Você tem um emprego? Não? Vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar. Pastor, mas ela é tão linda. Você está preparado para ensinar a Bíblia para ela? Para dizer qual árvore que pode comer, qual árvore que não pode comer? Você está preparado para liderar a sua esposa como Cristo que santifica a sua esposa pela lavagem de água da palavra? Quando a sua futura esposa tiver uma dúvida bíblica, ela pode vir perguntar para você? Não. Então vai estudar, meu filho, depois você casa. Cresce. Porque é o que a Escritura está dizendo. Caso contrário, nós continuaremos vendo dentro mesmo da igreja a derrocada da instituição da família, porque nós assumimos os padrões pré-casamento do mundo e queremos que os padrões de casamento da igreja sejam diferentes. Não é de assustar que o índice de divórcio dentro da igreja seja igual ao índice do mundo. Por quê? Porque nós namoramos igual o mundo faz, nós nos preparamos para o casamento igual o mundo se prepara, e nós fracassamos no casamento igual o mundo fracassa. Nós precisamos quebrar isso. E sabe como é que nós vamos quebrar isso? Quando os pais começarem a ter coragem de liderar seus filhos, até mesmo em função do descontentamento deles, de amá-los para dizer, filho, aqui não, esse caminho não é bom, o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Irmãos, a gente poderia conversar muito sobre isso, sobre cérebro, sobre neurociência, sobre como você, antes dos seus 25 anos, nem tem o seu cérebro completamente formado e a área da censura, o freio, o breque, ainda não funciona bem. Todo mundo deve conhecer a história daquela mocinha de cabelos compridos até a cintura, com aquela pele de pêssego, que com os 13 anos já tocava na igreja, já cantava no louvor, e conheceu um motoqueiro de 45, com 2 dentes, um para doer, o outro para abrir garrafa, no terceiro divórcio, com uma motoca de escapamento furado, que apareceu, falou umas palavras para ela, e ela ficou apaixonada. E alguém falava para ela, filha, isso não, ela dizia, mas eu estou amando. E nós olhamos para isso e dizemos, é loucura. E como se sentir borboletas no estômago fosse alguma coisa que a gente tivesse que respeitar, ao invés de brecar. Irmãos, Deus está nos dando padrões em sua palavra. Padrões que se referem a como a gente usa o tempo, e isso tem a ver com o dia de sábado. E padrões que se referem a como nós montamos as nossas famílias, e isso se refere ao casamento. Quando Deus vai até Abraão e anuncia que vai destruir Sodoma e Gomorra, e aquilo é uma aparição, né, de Deus
antes da encarnação de Cristo, e ali então é dito assim: nós vamos ocultar a Abraão o que nós estamos para fazer em Sodoma, porque nós o escolhemos para que ele coloque após si em ordem a sua família, para que ele e os seus descendentes nos sigam. Esta é a nossa missão. Nós somos chamados a trabalhar ativamente por nossos filhos e por liderá-los e por estar presentes na vida deles para que eles se casem conforme o padrão da palavra de Deus. Jovem, você está me escutando isso e fala assim: pastor, acabou com a minha festa hoje. Pense de uma maneira menos carnal, querido. Pense de uma maneira assim: hoje eu conheci mais a respeito da santidade de Deus e eu estou sendo preparado e advertido sobre como existem muito mais prazeres no caminho de Deus do que no caminho que eu tenho seguido. E pense nisso não como alguém que está trazendo proibições a você, mas como alguém que está te propondo um caminho de vida. O próprio Deus está oferecendo esse caminho e eu não creio que Deus se enganou. C.S. Lewis, no livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele tem algumas declarações muito interessantes. A ideia-chave do livro é que um demônio experiente está sendo tutor de um demônio aprendiz que é sobrinho dele. E aí o tio se chama morcegão e ele está instruindo o demônio aprendiz. E aí então as ideias ali são trocadas entre tio e sobrinho e tudo mais. E aí então o sobrinho, o aprendiz, diz assim: tio, eu descobri um prazer muito bom aqui. E eu consegui que com esse prazer os crentes não queiram mais saber de Deus. E o tio, que é o demônio experiente, falou: não faz isso não, filho. Não faz isso não, porque esse negócio de inventar prazer, Deus é insuperável. Deus é insuperável. Os prazeres que Deus dá são maravilhosos. Nós não conseguimos concorrer com Ele. Ao invés de você tentar fabricar outros prazeres, tenta corromper os prazeres que Ele inventou. Tenta fazer as pessoas usarem errado as coisas que Ele inventou. E aí, tratando desta ideia, ainda, outros teólogos, além de C.S. Lewis, vão dizer que existe até prazer pecaminoso e carnal quando nós fugimos do padrão de Deus, mas sempre tem aquele gosto amargo no fundo da xícara. Como eu gostaria que você tivesse um pouco da noção daquilo que eu não posso te revelar como conselheiro bíblico. O que eu converso com as pessoas lá no gabinete serve para eu te dizer, mas não posso dar nome, não posso dar RG da pessoa. Mas quando eu conheço um casal que se guardou puro, que casou virgem, que namorou de maneira santa, quantos problemas são evitados? E quanta dificuldade, quanta história é trazida quando as coisas chegam de uma maneira toda atravessada. Claro que Deus tem graça, Deus é bondoso. Não foi assim comigo, eu tive namoradas. Deus usou, inclusive, uma das experiências difíceis da minha vida, eu já dei o testemunho aqui. Eu creio num Deus gracioso e também ninguém precisa entrar em desespero aqui dizendo, é tarde demais para mim. Não, não é. Nós servimos a um Deus gracioso. Mas nós precisamos ser aquele povo que prega o padrão de Deus e que acredita que o que está escrito no livro de Gênesis não é acidental. Então, resumindo a minha palavra aqui, aos moços da igreja, meus queridos, conversem com seus pais. Ouçam a experiência que Deus deu a eles. Pastor, meu pai não é crente, não conheço meu pai, minha mãe morreu. Há tantos e tantos casais aqui na igreja piedosos, marido e mulher que têm vivido há muito tempo juntos, com experiência de vida saudável e útil que você pode adotar como seus tutores. Faça isso. Uma das bênçãos da igreja é que quem não tem pai, não tem mãe, está aqui na igreja, está cuidado. A minha mãe está a 1000 quilômetros daqui. Quando eu peguei Covid, teve gente que foi me levar mel, foi me levar xarope, foi me levar não sei o quê. Cadê? Parece a minha mãe. Os irmãos estavam cuidando de mim. A minha mãe é maravilhosa, mas ela está lá longe. E Deus arrumou outras mães aqui para mim. Deus vai arrumar outros pais, outros líderes. Converse, a igreja existe para isso. Para isso. Jovem, não se entregue
de maneira tão pronta, achando que os padrões do mundo são o lugar onde você vai encontrar felicidade. Quando a Bíblia celebra o amor conjugal, ela faz isso com uma poesia tão linda. O livro mais poético da Bíblia é o livro que fala do prazer e da delícia do amor conjugal. Tudo bem que a poesia de lá não dá para aplicar hoje, não vai chamar sua esposa de égua de faraó, que o negócio vai ficar complicado. Mas, o livro mais poético da Bíblia para dizer que casamento é bom e é maravilhoso e é uma bênção de Deus. Mas o casamento que tem lá é de uma noiva que se guardou para o seu noivo, que beijou apenas o seu noivo, que se casou dentro dos parâmetros de Deus, e ali está um modelo para você. Um casamento puro, um casamento casto, um casamento monogâmico, um casamento debaixo da bênção dos pais. Moço, preste atenção nisso. Beba aquela xícara que não tem gosto amargo no fim. Escolha o caminho do prazer de Deus, de quem se diz no Salmo 16, na tua destra há delícias perpetuamente. E não se esqueça, a primeira pergunta do nosso catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutá-lo para sempre. A maior parte de nós parece que lê aquela pergunta assim, qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e aguentar duro, porque não vai ser fácil não. Mas não é isso que está escrito lá. A ideia é glorificar a Deus e aproveitar isso. Crente não é a pessoa que não pode, pelo contrário, crente é a pessoa que pode viver a maior beleza, a maior glória, o maior prazer, a xícara mais transbordante, sem o gosto amargo no fundo. Pense nisso, jovem. E papai e mamãe, cuidem. Talvez não seja mais possível para você. Ore, Deus tem graça para todos nós. Alguns de nós olhamos para essa situação, e dizemos, eu gostaria de ter ouvido isso um pouco antes. Agora talvez já não seja possível. Deus age com sua graça de maneiras misteriosas, mas nós todos podemos seguir usando daqui para frente o padrão que nós ouvimos. Quem me dera eu tivesse ouvido isso antes. Eu sou maravilhosamente feliz no meu casamento, muito abençoado. Os conselhos que eu recebi não foram tão profundos assim. Na minha época havia 2 livros sobre namoro no Brasil inteiro, no mercado editorial, e um tinha 40 páginas com letra 18 e cheio de figura. Não dava para aprender muita coisa. Mas hoje, se você quiser realmente saber disso, há dezenas de livros de excelente qualidade. E graças a Deus, porque nosso irmão Fábio tem sido muito atencioso no discipulado de varões em nossa igreja. Jovem, corra atrás disso. Há bênção para você. Pai, mãe, tendo a oportunidade, se ainda há momento para você, não se esqueça de fazer isso. Se já não há mais, lembre-se, há um Deus gracioso que colocou tudo no lugar. Sabe qual é a história de toda a Bíblia? É a história de Deus deixando o padrão e ninguém obedecendo. Só que eu já vi o fim da história, acaba tudo bem. Então a gente não precisa entrar em desespero aqui. Então é hora de pedir, Senhor, me socorre, me dá a tua graça e me abençoa. E que tendo chance eu possa testemunhar desse padrão bonito. Foi por causa disso que a gente cantou tanta música a respeito de Jesus voltar. É porque Ele está voltando e a gente vai ficar para sempre com Ele. Cristo vem me buscar. O noivo que já pagou o preço por mim, já demonstrou que me ama, já se sacrificou por mim, está construindo uma casa para eu morar, daqui a pouco Ele está voltando e aí nós teremos a intimidade da convivência eterna. Jesus casou segundo esse padrão. E é esse padrão que nós devemos imitar. E é por isso que